Surfista, se liga na seguinte situação. Você tá animadão ou animadona para ir surfar, você só surfa, sei lá, uma vez na semana ou duas no mês, não sei. E aí você vai pra praia cedo, acorda cedo, né? Chega na praia cedo, às vezes aquela praia tá fria, às vezes você tem que botar o John, aí você olha pro mar, as ondas são perfeitas, cara, altas ondas, aí você entra na água, você tá lá no pico, né? Demorou um pouquinho para chegar no pico, né? Que às vezes demora pra gente chegar no pico. Aí você vê aquela sériezinha, ou então aquela intermediária perfeita ainda em você, você rema, você entra nela perfeito, quando você sobe na prancha, você cai. Cara, você já deve ter passado por isso ou por uma situação similar e muitas das vezes a gente erra na parafina, cara, que é uma coisa simples. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre qual a maneira correta de você passar a parafina e as sequências de parafina que você vai passar na tua prancha para você nunca mais passar esse perrengue. Bora! Fala surfista, beleza? Lucas aqui, e nesse vídeo a gente vai falar sobre como passar a parafina de maneira correta na tua prancha e qual é a sequência de parafinas boa para você colocar na tua prancha e você nunca mais ficar ou escorregando da prancha ou então assando aí a tua barriga, a tua perna em cima da prancha, beleza? Bom, se você já é local aqui do Papo de Surfista, deixa aquela bastidão no gostei que me ajuda muito aqui no canal, leve esse vídeo para mais pessoas, você me permite ajudar mais surfistas, né? E se você não é local aqui do Papo, não conhece o Papo, chegou agora nesse vídeo, segura um pouco, assiste esse vídeo e quando você sentir que ele te ajudou com alguma informação interessante, aí sim você considera deixar aquela bastidão no gostei e se inscrever também aqui no nosso canal. Bom, surfista, como você já sabe, né? Todo e qualquer surfista sabe que a gente tem que passar a parafina nas nossas pranchas, né? Para que a gente não escorregue em cima da prancha quando a gente fica em pé em cima dela ou quando a gente fica remando. Agora, existem tipos diferentes de parafina, tá? A parafina, basicamente, ela é o mesmo material da vela. Sabe quando você vai acender uma vela, aquela cera? A parafina é muito parecida com aquilo, até nos primórdios do surf. A parafina ela era feita com vela, tá? O meu pai surfava com parafina de vela, ele comprava vela e passava na prancha. Então, hoje em dia, né, com a modernidade do surf, a evolução dos equipamentos, as parafinas passaram a ter tipos diferentes, destinações diferentes, de acordo com a temperatura da água que você vai surfar. Então você tem parafinas que são um pouquinho mais duras, né, que são para águas mais quentes, e parafinas um pouquinho mais maleáveis, que são para águas mais frias. Então, por exemplo, quando é que você erra quando você vai passar uma parafina? Quando é que você sente que você errou? Vamos dar o seguinte exemplo, né? O primeiro exemplo é quando você erra a parafina, você bota uma parafina de água fria na água quente. O que acontece quando você faz isso? Quando você vai surfar, tá? Você passa a parafina errada, né? Você passa uma parafina de água fria. A parafina de água fria, ela tende a ser uma parafina um pouco mais maleável, tá? Eu tô com ela aqui, ó. Uma parafina desse tipo aqui, ó, que tem aqui, ó, né? Água quente 18 a 32 graus. Dependendo do fabricante da parafina, você pode ter diferentes temperaturas, tá? Você tem parafina de água quente, você tem parafina de água tropical e você tem parafina de água fria e pode ter até parafina de água gelada. Isso você tem que ver a especificação de cada fabricante, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, tá? Não vou fazer propaganda para essa parafina aqui, mas, por exemplo, tem essa aqui, ó, água quente e água fria, beleza? Nesse caso, né, quando você passa a parafina de água fria para uma água quente, a parafina, como ela é mais maleável, quando você entrar na água, ela vai ficar muito mole. Então, quando você subir na sua prancha, você vai ficar escorregando. Então, você já sabe que você passou uma parafina de água fria, quando você deveria ter passado uma parafina de água, por exemplo, água quente. Agora, quando você entra no mar e a água está fria, você passa uma parafina de água quente, você pode até não escorregar, mas a parafina ela começa a ficar muito dura, né? Aí das duas uma, ou você pode assar, né, sua perna, o seu tronco, né, a sua barriga, ou então ela fica até tão dura, que ela pode começar a petrificar e ela mesma começa a sair, né, porque ela fica tão dura que ela começa a se despedaçar, ela começa a se desfazer em cima da prancha e aí você pode acabar escorregando porque você vai perder a camada de parafina que você passou. Então é muito importante que você saiba passar a parafina correta, tá? Então, por exemplo, se você mora na região sudeste, em que a água geralmente é fria para quente, você vai ter parafina de água fria e água quente, como eu tenho aqui, ó. Tenho parafina de água quente, ó, 18 a 32 graus, e parafina de água fria, aqui é 10 a 18 graus, tá? Eu não uso essa parafina específica, mas eu uso outro tipo de parafina, que é a Full Ox, tá? Eu uso essa parafina aqui, que é da Full Ox. Isso não é um comercial, tá? Eles não me pagam para estar fazendo isso, mas eu uso. Eu acho até uma parafina tranquila e eu uso uma parafina aqui no Rio de água quente ou água fria. Agora, como é que você vai fazer para você garantir que você não escorregue na prancha? É a primeira passada de parafina que é a mais importante, tá? A primeira passada de parafina tem que ser uma base, né? A gente chama de parafina base. Essa parafina base, você vai ter que passar um tipo de parafina cuja temperatura é um pouquinho maior
do que a temperatura que você geralmente surfa. Por exemplo, aqui no Rio, eu geralmente uso parafina de água quente e às vezes de água fria, né? Não uso gelado. Então o que eu posso fazer? A minha parafina base, a parafina que eu passo no fundo da prancha, tem que ser a parafina de temperatura maior que eu uso, que é a de água quente. Ou então você pode até pensar em passar uma parafina de água tropical, que é um pouco mais quente. Só que eu geralmente passo a parafina de água quente, que é a temperatura máxima que chega a água aqui no Rio. Então eu sei que a base da minha parafina sempre vai estar durinha ali, sempre vai estar fixa. Na água quente ela vai estar ideal, na água fria ela vai estar um pouquinho dura, mas ela vai segurar, beleza? E aí, em cima dessa base de parafina, né, depois dessa primeira passada de água quente, eu passo a parafina do dia. Se for água quente, eu passo água quente. Se for uma água fria, eu passo água fria, beleza? Então é o seguinte, se você mora, por exemplo, na região Nordeste, em que a água é mais quente do que aqui no Rio, por exemplo, você aí, é legal você comprar uma parafina de água tropical ou água quente para você dar aquela primeira passada e depois você passa a parafina em cima da água quente ou água tropical, dependendo da temperatura. Agora, se você mora no sul, por exemplo, você pega uma água mais gelada, você pode, por exemplo, passar como base uma parafina de água quente, porque às vezes a temperatura da água pode subir, e aí você passa a parafina de água fria por cima quando você for surfar quando a água estiver fria. Ou então você pode fazer melhor ainda, né? Se você tiver a oportunidade de você comprar uma parafina, ó, base coat, ó, parafina base, tá? Essa parafina base, ela é justamente para evitar esse perrengue de, qual parafina base eu uso, né? Porque, por exemplo, se eu tô aqui no Rio, eu uso uma parafina base de água quente, por exemplo, e aí eu vou para o sul e pego uma água muito gelada, pode ser que a minha base da minha parafina ela petrifique, ela fica muito, ela começa a se desfazer, porque a água está muito gelada. Então eu teria que colocar uma parafina de água gelada até como base lá, dependendo do momento. Então se eu for para o Peru, por exemplo, que a água é muito gelada, né, a minha parafina base que está de água quente, ela pode petrificar, né? Ou então, por exemplo, você é do sul, você usa uma parafina até de água fria como base, por exemplo, e aí você vai para o Nordeste, cara, mesmo que você passe em cima da tua parafina a água tropical, embaixo está uma parafina muito mole. Então quando você passar, a parafina que você está passando vai retirar a parafina de baixo da prancha, entendeu? Então qual que é o ideal, né? O mundo ideal é você passar aqui, ó, uma parafina base. Essa parafina base, ela é feita para esse tipo de variação, para você usar ela como base numa água quente e ela se sustentar, ou você ir para uma água fria e ela também ficar boa, não se petrificar, e você consegue levar a tua prancha de norte a sul do país com a mesma base. Quando você vai de norte a sul com a mesma base, né, se for uma parafina sem ser parafina base, pode ser que você tenha problemas, né? Como eu te falei aí, pode ser que você use uma parafina base e quando você vai para um outro lugar com água muito mais quente, a tua parafina base pode ficar molenga. E aí mesmo que você passe uma parafina de água tropical em cima, ela mesmo assim não vai sustentar porque a base dela vai ficar muito macia. Quando você pisar, a base vai escorregar e a parafina que você passou em cima vai embora, entendeu? Então é legal você usar uma parafina base. Ou então, você pode fazer uma outra, né? Você pode escolher uma outra alternativa, que é uma alternativa que a gente testou aqui no Papo. O Nicolas foi agora para Maldivas e testou e aprovou, né? Que é o Eco Grip, né? Que são esses adesivos que você coloca na prancha para você não precisar passar parafina. Independente da temperatura da água, né? Você vai usar o mesmo adesivo. Você colou o adesivo, você pode usar ele tanto na água gelada quanto na água tropical, água quente, água fria, enfim, independente da temperatura da água que você estiver, o Eco Grip, né, ele vai servir para você. E aqui a gente está fechando uma parceria com o Eco Grip. Se ela se confirmar, eu vou deixar o link aqui da parceria na descrição do vídeo e no comentário fixado com o link do site deles e o cupom de desconto especial para vocês, beleza? Se já tiver liberado, vai estar aqui, tá? Então se você está vendo esse vídeo, por exemplo, no dia que eu lanço hoje, né, talvez não esteja liberado ainda, mas se você vier do futuro assistir esse vídeo depois, talvez já esteja liberado. Então você que assistiu esse vídeo, se não estiver liberado agora, depois volta nesse vídeo e vê se está liberado. Eu vou também avisar lá no nosso Instagram quando eu tiver liberado o nosso cupom da Eco Grip, tá? Então essas são as observações que você tem que ficar atento na hora que você for surfar, tá? Para a sua parafina. Se você curtiu esse conteúdo, surfista, deixa aquela abaixo do no gostei. Se você não é inscrito, você já viu o conteúdo aqui é brabo, só tem conteúdo para te ajudar a evoluir no surf, então já se inscreve aqui no canal para você fazer parte da nossa comunidade e virar local aqui do Papo Surfista, fechou? Surfista, tamo junto e até o próximo vídeo.